Paz e bem, querido irmão, querida irmã, neste quarto domingo pascal, 3 de maio, 57º Dia Mundial de Oração pelas Vocações. O Papa Francisco nos escreve uma mensagem, uma carta, e ele nos aponta 3 palavras necessárias e importantes para o nosso caminho vocacional: tribulação, gratidão, coragem e louvor. Ele trabalha estas quatro palavras a partir do texto de Mateus 14, 22 a 33. Jesus havia multiplicado os pães, os discípulos estavam com ele e no entardecer ele pede para os discípulos pegar a barca e chegar a outra margem do mar de Tiberíades, enquanto ele fica despedindo a multidão. Os discípulos então vão fazer esta travessia. No meio da noite vem uma tempestade, Pedro fica muito assustado. Jesus aparece caminhando sobre as águas, Pedro pensa que é um fantasma. Jesus disse: "Não tenha medo, sou eu, coragem." Ele entra na barca e acalma a tempestade. O Papa Francisco nos diz que este texto, que essa travessia é uma metáfora da nossa vida, da nossa existência, do nosso chamado e da vivência vocacional. Passamos por estes sentimentos, por estas vivências: a tribulação, a coragem, a gratidão e o louvor. O Papa Francisco vai dizer que a primeira palavra é a gratidão. Gratidão porque foi Deus que nos chamou, Ele que aponta para outra margem, para onde temos que chegar, e Ele caminha também conosco. Nós não vamos sozinhos neste caminho. Não é simplesmente as decisões nossas, as nossas opções, os nossos dons, por nós mesmos que nós buscamos a Deus, optamos por um caminho vocacional e muito menos é por nós mesmos que nós chegaremos a algum lugar, mas é pela graça de Deus, e por isso nós devemos ter esse espírito de gratidão. Papa Francisco escreve: toda vocação nasce daquele olhar amoroso com que o Senhor veio ao nosso encontro. Talvez mesmo quando o nosso barco estava à mercê da tempestade. E aí vem a palavra coragem. Pedro está com medo, assustado, e Jesus diz: coragem, não tenha medo, sou eu estou aqui com você, eu estou aqui com vocês. E ele escreve um parágrafo muito bonito, quero ler para vocês. Frequentemente aquilo que nos impede de caminhar, crescer e escolher a estrada que o Senhor traça para nós são os fantasmas que pululam os nossos corações. Quando somos chamados a deixar a nossa margem segura para abraçar um estado de vida como o matrimônio, o sacerdócio ordenado, a vida consagrada, muitas vezes a primeira reação é constituída pelo fantasma da incredulidade. Não é possível que esta vocação seja para mim. Trata-se verdadeiramente da estrada certa? Precisamente a mim é que o Senhor pede isso? É um fantasma, né? Pedro vê Jesus e pensa que é um fantasma, e às vezes nós sentimos um chamado vocacional e pensamos: não é para mim, isso é coisa da minha cabeça, simplesmente é somente isso, como se fosse um fantasma nos assustando. E pode acontecer que depois de uma caminhada vocacional isso volte a acontecer conosco. Errei o caminho, essa missão é grandiosa demais para mim. E o Papa Francisco vai dizer: não olhe somente para os desafios, para as dificuldades, para aquilo que você vê de desafio para você viver, das suas obrigações e compromissos, porque você pode desanimar, irá desanimar. Olhe para o Senhor, conte com o Senhor, creia
que Ele te chamou e que Ele continua contigo. Por fim, escreve o Papa Francisco, quando Jesus sobe para o barco, cessa o vento, aplacam-se as ondas. É uma bela imagem daquilo que o Senhor realiza na nossa vida e também nos tumultos da história. Especialmente quando estamos a braços com a tempestade. Para concluir, ele fala do louvor. E então a nossa vida, mesmo no meio das ondas, abre-se ao louvor. Esta é a última palavra da vocação e pretende ser o convite a cultivar a atitude interior de Maria Santíssima, agradecida pelo olhar que Deus pousou sobre ela, superando na fé medos e perturbações, abraçando com coragem a vocação. Ela fez da sua vida um cântico eterno de louvor ao Senhor. Caros irmãos e irmãs, não deixemos as tribulações. Não deixemos as tribulações nos enclausurar. Não deixemos as tribulações fazer com que nós percamos o ânimo, a coragem, a capacidade do louvor e de agradecer. O Senhor é que nos chamou, o Senhor é que nos enviou, o Senhor caminha conosco. Em todas as tribulações, Ele trará para nós a calma, a paz que precisamos para continuarmos a grande travessia. Paz e bem.